Gente, a situação tá cada vez mais complicada. Vocês viram ontem que eu fiz o vlog, né, no supermercado mostrando que tá realmente faltando tudo. Agora até alimentos começou a faltar. Antes era só papel higiênico, água, álcool, né? Agora até comida começa a faltar, viu? E só pra vocês terem uma ideia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou, né, estado de emergência nacional aqui nos Estados Unidos por causa do coronavírus. Então isso vai acabar fazendo que um governo consiga distribuir entre os estados em torno de 50 bilhões de dólares para poder ser usado no combate aí à propagação do vírus, né? Justamente ajudar os estados que estão sofrendo bastante com isso. A Califórnia já passou de 200 casos, tá? Confirmados aqui na Califórnia. Só nos Estados Unidos já superou o número de 1.800 casos confirmados de coronavírus e o número de mortes já está em 41. Realmente está uma situação preocupante nesse sentido, porque a gente fica naquela, é uma gripe comum? Se é uma gripe comum e que você consiga combater com medicação, por exemplo, comum, por que tudo isso, sabe? Porque se fosse uma gripe comum, você diz, não, gente, é uma gripe comum que quem pegou, beleza, a gente vai tratar com medicamentos assim, assim, assado. Só que ninguém tá passando essas informações dessa forma, né? Daí fica todo mundo apavorado, todo mundo entra em pânico, enfim. Eu, pra falar bem a verdade pra vocês, eu tava numa viagem no Colorado esse final de semana, e eu fui numa estação de esqui, né? E eu voltei pra Califórnia e eu já comecei a me sentir mal. Só que eu tô naquela, eu não sei se eu tô me sentindo mal por causa da mudança de temperatura Colorado-Califórnia, ou se é porque eu fiquei em contato com alguém, porque a estação de esqui é uma aglomeração de pessoas, né? Eu fiquei em um avião que também tem bastante pessoas, aeroporto, enfim, metrô também. Então a gente começa a ficar preocupado, a gente começa a ficar meio, confesso, meio paranoico com a situação. E eu comecei a sentir sintomas como dor de garganta, eu comecei a sentir sintomas como coriza, eu comecei a ter dor de cabeça, eu comecei a suar de noite, principalmente no peito, que assim, aí eu fiquei meio que em alerta, só que daí você fica naquela, você tá realmente com sintomas ou é paranoia da sua cabeça? Porque tem isso também, a gente às vezes fica paranoico quando vê os sintomas comuns do coronavírus, você fica paranoico, nossa, mas eu tô sentindo tudo isso. Mas tudo bem, como eu sou uma pessoa que gosta de tomar precaução em tudo, eu vou seguir os protocolos de segurança. Eu tô aqui com o meu plano de saúde, eu vou ligar pro meu plano de saúde e vou perguntar como é que eles estão lidando com a questão do teste. Porque se eu achar que eu tenho que fazer um teste de coronavírus, eu vou fazer. Até porque vocês não sabem, gente, mas eu tenho anemia. Então eu tenho já baixa imunidade por si só, é uma anemia crônica. E eu quero saber do médico se por ter anemia e tá sentindo esses sintomas do coronavírus, é um risco para mim, se eu entro no chamado grupo de risco que eles chamam. Porque eu não tenho idade do grupo de risco, mas como eu tenho anemia crônica, pode ser que eu entre num grupo de risco. E eu quero ver se eles vão querer que eu faça o teste por causa disso. Então eu vou ligar pro meu plano e ver como eles vão me instruir, tá? Vocês vão acompanhar comigo aqui como que eles vão me instruir nessa questão do corona. Tell me the medical record number for the member you're calling about. 002. Let me see if someone's available to help. Please hold while we transfer your call. Thank you for calling Kaiser Permanente. My name is Venus. How can I help you? Hi Vina, my name is Daniela. How are you? I'm good. How are you? Good, good. Vina, about the coronavirus testing, how you guys are proceeding with that with members? We have to go into some different location? It just really depends on everyone's situation. If you have been exposed or feel like you may have been exposed or are symptomatic, we have to either book you a telephone appointment to speak to our doctor or send a message over to the office so that they can give you better directions. Okay. If you're not having any symptoms, we can still send a message over to the office so that you can speak to them. But right now, we're not going to do any testing for patients if you're not having any symptoms. Okay, so because I was traveling to Colorado for a ski resort, and when I come back, I feel actually the symptoms, but we never know if you can have that or not, right? So my only concern is about I have anemia, so this is a risk for someone that can have like the coronavirus. Everybody's going to be different, but right now, are you having any symptoms at all? I have just the sneezy thing. I have like my body, it hurts, and I have a headache and kind of dizzy. Okay. So because that was like concern, because I don't know if it's just like change because I was in Colorado and right now I'm in California and like the temperature, the weather,
or if I was exposed with someone that maybe can have the virus in the ski resort or an airplane, something like that. My only concern is because I have anemia, so I know that I have my immunity low. So this is my problem. I about understand this. that. Yeah. All right, give me 1 second. Okay, I'm going to get you over to my partner here in the office. We're going to get you assigned to a doctor, and then we'll figure it out for you, whether we have to send a message or just book you a telephone appointment with one of the doctors in the office, and then you can discuss the details of the office then. Ok, perfect. Thank you. Tô tentando mostrar para vocês também como que tá funcionando essa questão médica aqui nos Estados Unidos, quando as pessoas estão com suspeitas de estarem com o vírus, por exemplo, o que elas devem fazer. No meu caso, eu tô ligando, eu não saí de casa, poderia ter saído de casa, enfim, eu não saí. Eu tô ligando pro meu plano de saúde, verificando quais são as normas que eu possa adotar. E ela falou ali no início que só vai ser, no caso, encaminhado para um teste quem realmente ter alguns desses sintomas, que foram os sintomas que eu tô sentindo. Mas assim, eu tô me sentindo bem, eu não tô sentindo aquela gripe forte no corpo, aquela coisa, sabe, que deixa a gente indisposto. Não é isso. Eu só senti muita dor de cabeça. Eu sinto um pouco de falta de ar para falar quando eu falo, sabe? Eu sinto um pouco de falta de ar. E eu tava sentindo também coriza e enjoos, eu senti isso, sabe? Esses foram os sintomas que eu senti. Mas como eu falei, eu vim do Colorado e voltei pra Califórnia, estado frio para um estado mais quente, então pode também ser um resfriado, enfim. Mas como eu tenho anemia, eu fiquei com receio, por isso que eu tô ligando, pra verificar essa questão. Tô esperando que ela tá colocando em contato, provavelmente eles vão fazer um appointment, eles vão fazer um agendamento com um médico pra mim, pra eu ver essa situação toda, e provavelmente vou ter que fazer exame de sangue e tal, se eu tiver com uma anemia muito forte. Enfim, são procedimentos que a gente tem que tomar, né? Quem tá passando por uma situação de sintomas parecidos, eu sugiro ligar pro seu médico antes de ir para um hospital, enfim, qualquer coisa. Liga pro seu médico, liga pro seu plano de saúde, que eles vão te orientar sobre como proceder, tá? Nesse caso, é o que eu tô fazendo, porque se realmente eu tiver com alguma coisa, porque eles falam, você estava exposto ao vírus, eu não sei, porque eu estava numa estação de esqui, tinha tanta gente, você não sabe quem é que tem vírus ou não aqui mais, entende? Então é difícil dizer eu estava exposta ou não, mas eu estava num avião, eu estava numa estação de esqui, eu peguei aquele trenzinho lá no aeroporto de Denver, que fica todo mundo junto, então você não sabe, você tá num contato com tanta gente, entende? E eu, por estar me sentindo assim, eu resolvi procurar o atendimento médico e ver o que eles vão me instruir. Se eles acharem, não tem necessidade, eu nem vou no médico. Agora, se eles acharem, não, você tem anemia, você tá com sintomas, a gente vai te encaminhar para atendimento, aí eu vou. Meu plano, a princípio, eles não estão cobrando para teste de coronavírus, tá? Que é o Kaiser permanente, eles não estão cobrando. Você pode verificar com o seu plano de saúde como é que eles estão adotando, viu, nesses casos também. O ruim é ficar esperando, né? Ficar esperando. Inclusive, aqui em San Diego, tem o San Diego Public Health Laboratório, na verdade. Tem um laboratório do San Diego Public Health que eles estão fazendo teste também de coronavírus, tá? Para quem acha que tá com sintomas e quer procurar atendimento, talvez você possa primeiro ligar para um médico para ver direitinho e aí eles vão te encaminhar para um teste. Hello, Ms. Cabarosa. Yes? My name is Felipe. We'll further assist you. Hello, Felipe? Over here. Nice to meet you, Felipe. Yes, ma'am. Nice to meet you. So, normally what we would do is we would bring you in for an appointment to establish care. However, because of all the viruses that are going on right now, the doctors have requested for us to get you a telephone appointment. Okay. And you have not traveled out of the country in the last 2 weeks, I've been told. However, let's go over the symptoms again. I was traveling to Colorado, to a ski station. Right, but not out of the country. No, out of the country. All right. Okay. Perfect. What symptoms are you going through, ma'am? So I was traveling to the ski resort last weekend, and I came back to California on Monday. And I start feeling like sick, like I have like headache, I have like difficult to breathe, I have like my body's hurts, and I have like kind of dizzy, and I have anemia too. So this was my concern, because it can be just like a normal flu, but I have anemia, and I don't know if anemia it's like a risk group for someone that maybe can have the coronavirus. I don't know. Any congestion, any cough? Cough, yes. All right, so I'm going to give you a call tomorrow morning. Between 9:20 and 10:20.
9:20, 10. Okay, so you give me a call first, right? They're gonna call you. Yes, ma'am. Okay. Between 9:20 and 10:20. Perfect, ok. Vocês viram, gente? Eles estão fazendo atendimento médico por telefone. Ele disse que justamente por causa dessa situação toda que está acontecendo do coronavírus, eles não estão fazendo as pessoas irem pessoalmente nos consultórios médicos. Então você tem que fazer um primeiro diagnóstico por telefone e amanhã eles vão me ligar entre 9h30 e 10h30, eles vão me ligar de novo para ver tudo e aí que vai ser pensado num appointment para fazer um teste do coronavírus. Enfim. Eu perguntei sobre a questão da anemia, você viu, né? Perguntei a questão da anemia pra ver se realmente, porque eu pesquisei muito, porque eu fiquei preocupada, porque como eu comecei a ter dificuldade para respirar, eu fiquei preocupada porque eu tenho anemia crônica e é uma coisa que eu tenho há muitos anos. Eu fiquei preocupada por isso, porque assim, os sintomas é de uma gripe comum, né? Como vocês sabem, talvez a gente tenha mesmo, talvez eu tenha e não seja ruim pra mim, porque eu tenho um sistema forte, enfim, alguma coisa assim. Mas como eu tenho anemia, eu já não sei se meu sistema é forte. Então essa foi a minha maior preocupação de ligar. Porque, ó, eu tenho anemia, eu sou do grupo de risco, eu não sou, eu preciso fazer o teste, eu não preciso, eu fico preocupada por causa disso, porque eu tenho imunidade baixa nesse sentido, por causa da anemia. Então, eu não sei se isso pode ser arriscado, pode ser grave, pode ser perigoso ou não, por isso que eu resolvi procurar atendimento médico. E é o que eu tô alertando todo mundo, se você tá aqui nos Estados Unidos, tá no Brasil, enfim, não importa, tá sentindo algum sintoma, tá sentindo ruim, qualquer sintoma, eu tenho dificuldade para falar, eu fico sem ar para falar. Eu só sinto falta de ar na hora que eu falo. É só a única vez que eu sinto falta de ar. No restante tá tudo ok. E eu não tô me sentindo com mal. Eu só tive febre uma noite, que foi ontem, né, Nath, que eu te falei, né? Foi ontem que tive aquela febre que eu tava deitada no sofá e eu acordei toda suada, sabe? Foi o único dia que eu percebi que eu tava com febre. Os outros dias eu não tive febre. Essa noite eu fiquei monitorando, eu não tive febre. Pelo menos eu não acordei molhada nem nada. E eu acordei melhor hoje da garganta. Ontem eu tava com dor de cabeça e garganta, doendo. Hoje eu só tô espirrando e tô com enjoo. Hoje é espirro e enjoo. É os sintomas que eu tô sentindo. Mas não tô sentindo nada assim pesado, graças a Deus. Mas eu resolvi tomar precauções, porque como eu falei pra vocês, eu fiquei exposta numa estação de esqui, num avião e no trem também, então a gente não sabe o que pode acontecer se a gente estava perto de pessoas que possam ter o vírus, alguma coisa assim, então eu preferi já tomar medidas e ver com o médico o que eles orientam neste caso, né, se eu procuro atendimento, se eu faço o teste ou não. Amanhã eles vão me dar o resultado, aliás, o resultado não, eles vão me ligar e vão me dizer se eles vão me encaminhar para o teste do coronavírus ou não, então só amanhã eu vou saber. Mas, aliás, amanhã não. É amanhã que ele falou, né? Sábado, mas amanhã é sábado. Olha, pra vocês verem como são as coisas. Amanhã no sábado que eles vão me ligar pra ver se eu vou precisar fazer o teste ou não do coronavírus. Mas eu achei bacana compartilhar com você sobre isso, porque, principalmente como você tem que lidar a partir de agora, porque a gente não sabe, né? A gente não sabe como que vai ficar a situação e tal. Mas se você estiver sentindo sintomas, liga primeiro. Liga, faça que nem eu fiz. Liga pro seu plano de saúde ou liga para um consultório médico. Eles vão te informar exatamente como fazer. Eu vou ficar no aguardo aí. Se caso eu estiver aqui no consultório, eu vou ter que ir amanhã fazer um agendamento. E se caso eu tiver que fazer o teste do corona, se caso o médico achar que eu vou ter que fazer o teste, eu provavelmente devo fazer no início da semana que vem e tal. Mas eu vou alertando vocês. Minha única preocupação é entrar, é ser desse grupo de risco por ter anemia. E exatamente isso, ele não soube me responder no telefone, ele vai aguardar isso amanhã pra me dar uma resposta, enfim. Vamos ver como as coisas vão estar por aí. Mas, pelo menos eu quero trazer mais coisas pra vocês falando sobre isso, falando sobre o corona também, que eu acho importante, tá? E vou continuar mantendo vocês atualizados aqui no canal sobre essa situação também.